Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu hoje resolvi gravar esse vídeo é, por conta da a terceira sessão da Câmara de Camamu, que trouxe um tema muito importante e não é um debate sobre política, nem sobre partidos. É sobre gente, sobre famílias, sobre crianças especiais que precisam de cuidado e não estão sendo atendidas de forma que mereçam. Leis existem, mas na prática faltam profissionais capacitados. Falta valorização e sobra sofrimento para pais, mães que lutam todos os dias. A senhorita Ruth, ela foi lá na Câmara de Vereadores e levantou sua voz e expôs a dor de muitas famílias, a dor de ver seus filhos sem um atendimento adequado, a dor de depender de pessoas sem preparo, a dor de não encontrar na prática o que a lei garante no papel. A gente fala em garantias, tem lei aprovada pelo Senado, aprovada pela Câmara, aprovada pelas câmaras, assembleias estaduais, pelas câmaras de vereadores, que são leis federais, estaduais e municipais. E essas leis têm como, vamos pensar assim, como resolvemos o problema. Aprovamos sancionamos a lei, fizemos uma casinha, construímos uma casinha lá para ter o atendimento. Pronto, resolvemos o problema. Mas e as pessoas que foram colocadas lá, elas foram treinadas, elas foram preparadas para atender uma criança especial? Não. Bom, então vamos ouvir a senhora Ruth. Me estendi demais na minha fala aí, mas vamos ouvir a senhora Ruth e a fala dos vereadores. Em função de ela ter seus compromissos, dava na senhora Ruth, para conceder a palavra à senhora Ruth, a fim de abordar temas relacionados às crianças atípicas do nosso município, coisa que é muito importante, onde todos os vereadores, toda a sociedade tem essa demanda, e a gente precisa ter um conhecimento maior para que a Câmara também tome as suas providências no momento oportuno. Como a vereadora Alba citou alguns temas lá em Travessão, que está faltando psicólogo. Então a gente vai passar aqui a palavra e está concedido a palavra à senhora Ruth. Desde já, eu quero dar boa noite a todos. Eu estou aqui representando as mães atípicas, as mães de crianças especiais, e venho reivindicar algumas coisas que estão faltando para nós, apoio, e também falar sobre algumas coisas que está deixando a desejar. Eu venho aqui, vou começar pela falta de adaptação nas escolas e capacitação para os profissionais. Professores, cuidadores precisam sim estar mais capacitados para atender a demanda dessas crianças. A gente, mães atípicas, já acha difícil lidar no dia a dia. Imagina esses profissionais sem a devida capacitação para lidar com nossos filhos, essas crianças. Cada criança tem um jeito. Os autistas não são todos iguais. Cada um tem um jeito. Um é mais agitado, o outro é mais quieto. Então, tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Na escola, precisa, assim, de uma sala adaptada para essas crianças. Quando essas crianças estão com crise, agitada, precisa ter uma sala adaptada com algumas atividades diferentes, com alguns brinquedos, para chamar a atenção delas, para assim elas poderem se acalmar. E também vem falar sobre o despreparo dos cuidadores. Os cuidadores precisam frequentemente estar recebendo uma capacitação para lidar com nossos filhos, ainda mais eles que ficam do lado dos nossos filhos. E preciso estar preparado para agir em um momento de agitação,
de uma crise, eles precisam estar preparados para lidar com essa questão. Primeiros socorros. A outra pauta que eu quero falar aqui é sobre a falta de profissionais no município. De neuropediatra, de fono, que aqui só atende só uma fono, que atende no particular, e no município, na parte do SUS também. Só tem só uma. Precisa de outras. E precisa de profissionais capacitados para atender o público autista. Porque não é porque é profissional da área infantil, ou se não profissional, um fono. Tem que ser capacitado para atender as crianças autistas. A gente precisa saber mais sobre o que é o autismo, para então exercer essa função nesses pontos. Falta de apoio aos pais. Para a gente estar aqui falando da nossa cara tapa, para vir aqui falar, é porque a gente já está cansado. A gente já está no nosso limite. Os pais precisam de apoio, e precisa muito de apoio das pessoas. Porque muitos pregam, no dia 2 de abril, todos pregam empatia, inclusão, mas na hora de ter a atitude, de ter a empatia e a inclusão não existe. Na prática mesmo, todos sabem que não existe. E só quem sabe é quem sente na pele. E venho aqui falar também a falta de profissionais no CRIES. Muitas crianças, muitas demandas. Tem muitas crianças aparecendo com esses casos de autismo e muito pouco profissionais para atender essas demandas. De psicóloga, meu filho mesmo, vou citar como meu exemplo. Meu filho precisa de psicóloga, neuropediatra, terapeuta ocupacional, que por aqui não tem, que eu já procurei, não tem, nem no particular tem. Aí, no caso, a gente tem que sair para fora, porque é uma coisa que não é uma terapia que você tem que fazer só um dia, só naquele momento. É uma coisa que você tem que fazer pela vida toda e 2 vezes na semana. Como que a pessoa vai viajar daqui 2 vezes na semana com a criança agitada? Como que vai fazer isso? Aí eu te pergunto, como que consegue alguma coisa aqui no município? Porque se os vereadores, o prefeito não dá voz para a gente, quem vai dar? Então, eu queria falar também sobre a fila de espera do CRIES. É uma fila que nunca tem fim. Aí a gente vai... Eu mesmo levei muitas solicitações urgentes que precisava passar. Como eu já expliquei aqui, que meu filho precisa desse atendimento diariamente, semanalmente. Mas vou deixar na fila de espera. Como o neuropediatra. 20 crianças para atender em um dia só. E sendo que não é só daqui, é de vários pontos, de Barcelos, tem também das zonas rurais, tudo. Tudo para atender em um único dia. Aí eu te explico como dá para o profissional atender essas demandas todas. Não tem como. Tem que ter mais profissionais na área da saúde infantil que entenda do assunto do autista. Vem aqui falar. Porque é direito à saúde pelo SUS. É uma lei Berenice Piana, de número 12.764/2012. Reconhece o autismo como deficiência para todos os efeitos legais. Precisa de consultas médicas, tratamento e terapias recomendadas, como fono, TO, que é terapeuta ocupacional, psicóloga, fisio, quantas vezes forem indicadas pelo profissional. Não é uma vez, não é 30 minutos que entra na sala, cada vez diminui os minutos para atendimento. Não é. E não é só uma vez na semana, precisa 2 vezes no máximo, porque tem criança, como o meu, tem autismo e tem deficiência intelectual. Ele, na mesma hora que está aqui, ele esquece do que fez. Aí eu tenho que falar de novo, repetir. Então, é uma coisa que tem que ser diariamente. Aí eu venho aqui
aproveitei a oportunidade que o vereador Jairo nos ajudou para ter voz aqui, para falar sobre algumas coisas, porque só nós mães atípicas sabemos o que passamos. Eu queria que pelo menos vocês se ponham no lugar da gente, porque é difícil a gente correr atrás e receber o não, se não deixar na fila de espera. Será que a vida dos nossos filhos vai viver sempre na fila de espera? Se ponha no nosso lugar, por favor. Espero que vocês levante essa pauta aqui sempre para falar sobre as necessidades que precisamos. E não é só essa, tem várias outras, mas para resumir tudo, eu vou focar mais nessa, na parte da escola, que precisa de adaptação de uma sala para atender essas crianças quando tiver com crise, e do apoio das mães, até no CRIES mesmo, quando estiver lá esperando o filho na terapia, juntar as mães e passar pela psicóloga, conversar, porque só a gente sabe o que passa. Só a gente sabe o que passa, porque é muita coisa que vem na nossa mente, muita. Então, é isso. Essa palavra que eu tenho para falar. Mas sobre isso mesmo, falta de profissionais da saúde. Dona Ruth, parabéns a você, está representando as mães, a todas as mães que estão aqui. É como você falou, é preciso ter coragem. Gente, aí é o vereador Jairo, Jairo da Topic, e ele foi a pessoa que fez o pedido à Câmara para conceder esse horário, esse tempo para ela se expressar, e você percebe o quanto ela está emocionada. Vou falar de um tema que na vida dela é a vida dela. Me emocionei um pouco porque eu tenho muitos amigos que têm filhos com essa situação e eu sei o quanto o sofrimento deles. Então vamos ouvir aí o vereador Jário. Já dou a eles os parabéns pela ação, porque ele trouxe à luz um tema que é muito importante e que precisa não só do envolvimento dos vereadores, precisa do envolvimento da sociedade. A sociedade precisa fazer coro e colocar isso todos os dias na sua pauta diária, de cobrar de vereador, cobrar de deputado. A gente está na iminência de uma eleição majoritária, eleição nacional, presidente, deputados, senadores, e a gente precisa usar esse momento para cobrar. Quando o deputado chegar na sua porta, fale para ele, até o dia da eleição eu preciso disso. Eu preciso de Camamu com um hospital, eu preciso de Camamu com um atendimento especializado, eu preciso de Camamu sair do mapa da saúde precária, da saúde sem atendimento, da saúde sem ter a necessidade de rodar 30, 40, 50 quilômetros para ser atendido e muitas vezes não conseguir chegar lá. Vamos ouvir o vereador. Para estar cobrando seus direitos. Quero aproveitar, Ruth, você me agradecendo, mas na realidade os méritos vai aqui para o nosso presidente, nosso secretário, para quem realmente abriu espaço aqui para vocês. E gostaria de aproveitar, seu presidente, e pedir, se possível, as reivindicações que Dona Ruth fez aqui, junto com as mães daqui presentes, fosse encaminhada em ofício aí ao prefeito, né? Fosse a quem realmente pode nos ajudar essas mães. Eu convivo um pouco com essas mães, eu sei dessa luta, da luta dessas mães. E às vezes eu me pergunto, será que nós, me desculpe meus colegas, não sinta ofendido, mas eu pergunto que assim, às vezes a gente não sabe o dia a dia de cada um de nós. Mas vou perguntar aqui a vocês, será que vocês estão fazendo a parte de vocês? Será que eu estou fazendo a minha parte para ajudar essas mães? Para ajudar as pessoas especiais? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Então, assim, aproveitando o momento, parabenizar a todas as mães de crianças especiais, a luta dessas mães por melhor qualidade de vida para seus filhos. Dona Ruth,
é tia da pequena Letícia, lá do Barroso, que foi uma da pauta desde quando a câmera lá em cima, a gente puxava essa luta, né, Belzinho? Aquela luta que a gente acompanhou muito lá em cima, a luta de Letícia, foi uma luta ali incansável, Letícia e a família. E outra coisa, a luta dessas mães é tão grande, e agora nosso querido presidente está dando mais um presente para essas mães. Nosso presidente, que muita gente defende tanto a estrela, né? Estrela. Mas para mim essa estrela não brilha. Está cortando o louro. Eu sou a favor. Até como é que a gente diz aí, da questão que seja feita a fiscalização. Que seja feita uma nova perícia nessas crianças. Nas crianças e nas pessoas, de modo geral, do PPC. Mas precisa suspender o ofício? Não. O benefício? Estão suspendendo o benefício e mandando as mães sem recurso fazer exame particular que não acha pelo SUS. Não se acha exame pelo SUS, não se acha consulta pelo SUS. Então, o nosso presidente da Estrela Vermelha suspende o benefício do BPC e as mães que sim, né, se virem. Porque, tudo bem, vai fazer uma fiscalização? Faça. Mas dá um prazo para as mães. Olha, você tem 3 meses, tem 4 meses, tem 2 meses. Para que vocês corram atrás, para que se apresente no INSS com seus exames. Mas não, vamos cortar e vocês que se vivem. Esse é um presidente que tem amor, o próximo amor. Então, infelizmente, mas deixa eu falar, né? Nosso objetivo é aqui. E assim, eu quero dizer para as mães, que quando fala de criança especial, eu me altero um pouco, porque feliz as mães, né? Felicidade para as mães, eu costumo dizer que Deus dá crianças especiais, pessoas especiais, para as pessoas especiais cuidarem. Então, vocês mães estão de parabéns. Eu convivo com algumas mães, e mães que têm 2 crianças especiais dentro de casa, imagine, eu conheço várias que têm 2. Não vou me prolongar muito, que os colegas também vão querer falar aí. E que Deus abençoe a nós todos. Obrigada. E a vocês, mães. Eu queria ressaltar também que é bom botar cartazes em lugares sobre inclusão, empatia, sobre autismo, porque muitos ainda olham com um olhar torto. A gente chega com criança, até mostra a carteirinha, mas o povo sempre não tem empatia, na prática não tem empatia. Então é bom sempre lembrar e sempre botar uns cartazes na lotérica, nesses pontos onde podem ser, sim, explicado algumas coisas. Botar um cartaz só com o símbolo do autista, respeito, inclusão, que a gente precisa demais. E essas mães precisam de psicólogo, viu, meu Deus? Eu, como presidente da Câmara, e a gente captou a demanda, como de 2 secretarias, Educação e Saúde, a gente vamos encaminhar o ofício para as 2 secretarias, para daí a gente estar cobrando a eficiência dos benefícios para ser distribuído a essas pessoas. A gente sabe que é uma situação bastante complexa, onde é o olhar de cada um que tem que estar na frente de tudo, independente de quem quer que seja. Mas as pessoas têm que ter prioridades. E prioridades a gente se faz o quê? Já que é de 2 secretarias, que tem lá vinculado, Secretaria de Educação e Saúde, que vai estar sempre conjugado. Então, a gente vai encaminhar o ofício e vai cobrar. Agora, se a senhora tiver mais alguma coisa a falar, a senhora fala, porque a senhora pediu espaço. Isso. Desde já, quero agradecer a todos por ouvir, né, nossa parte, nos dar atenção e que podemos, sim, conseguir o que estamos buscando. Muito obrigada a todos pela oportunidade. Essa semana meio presente. Eu queria fazer uma ressalva justamente sobre essa questão. Gente, eu posso falar disso com propriedade, porque olhe bem, não é simples. E eu creio que as mães devam saber disso. Não é simples. Cuidadores com formação, a gente sabe que não é simples. Um cuidador, eu acredito que não é uma lei específica, mas é um regimento. Ele pode acompanhar até 2 crianças atípicas, que agora é criança com deficiência, né? Que muda a nomenclatura o tempo todo que a gente nem acompanha.
Geralmente, quando a criança é muito agitada, esse cuidador não tem condição de ficar com 2 crianças. Aí uma questão de sensibilidade, às vezes, se libera, porque não tem condição. Mas a gente está falando aqui de um profissional com formação, ele não vai aceitar ganhar um salário mínimo para cuidar 2 turnos. Vai? Nós estamos hoje vendo a realidade, que não é uma realidade do nosso município, é uma realidade a nível de Brasil, porque eu conheço vários no nosso município, eu sei que isso é a nível de Brasil, de muitas pessoas hoje que não querem trabalhar para receber um salário mínimo, para não perder o auxílio. Então a gente está vivendo um período difícil, não são todas as pessoas que querem, infelizmente, hoje, trabalhar com crianças atípicas. E quando hoje, alguém, não recordo mais, falou de uma questão de, meu colega Jairo, que as mães também precisam de acompanhamento psicológico, e a gente sabe sim, porque a luta de vocês é uma luta grande, dura, diária. Essas profissionais, porque geralmente são mulheres cuidadoras, também estão precisando. Estão adoecendo, porque como a mãe falou, elas não sabem lidar. Vão por uma questão de sobrevivência, muitas vezes não é só porque é o cabide de emprego, é porque o que aparece, e também estão adoecendo porque elas não estão preparadas. Então, quando a mãe fala, quando Dona Ruth fala, precisa de formação, correto. E essas formações, elas apresentam resultados bons, porque a gente vê na escola, quando muitas dessas cuidadoras retornam, elas falam, olha, isso não pode, olha, lá teve uma orientação assim, elas chegam empolgadas. Mas a gente sabe que, para ganhar esse valor, não é simples. Não é toda pessoa com formação que aceita, e hoje a demanda, a mão de obra, para a criança atípica, tem sido bastante complicada. Mas é justamente isso, colega. Então, existe essa brecha, porque aí contrata a pessoa sem formação, paga menos, né? Hoje eu estava até relatando lá na loja, né? Eu falando que hoje a pedagogia não vai ter mais valor. Porque o que será dos meus filhos, não, já estão acima de 18, 20 anos, dos meus netos, professoras leigas, indo para a sala de aula, escrevendo casa com Z. Né? Aí, onde a senhora falou aqui, um profissional desse custa caro, então contrata o barato, mas não toma assistência e cumprir as verdadeiras demandas. Ó, professora, olha, a gente tem que se ocupar com a nossa casa. Vou conceder a palavra para o vereador Gênio. Tem Gênio. aqui, ó. E tem uma situação onde eu falo sempre. Uma palavra para o vereador Gênio Pintor. Só para terminar um minutinho, só, presidente. Você vai falar o tempo todo? Só um minutinho só. A sessão você fica Mas só para terminar, esses dias teve uma pessoa, não, você estava falando que o filho de tal pessoa estuda em Birapitanga. Uma palavra o vereador Gênio Pintor. O professor tira o filho dele de travessão e estuda em Birapitanga. Gente, infelizmente eu tive que cortar porque você percebeu que o debate começa um assunto e vai mudando para outro, e o vereador na canal não percebe que cada vereador tem o seu tempo, entendeu? De fala, ele tem que fazer o resumo dele, o rascunho dele e usar o tempo que é dedicado a ele, não interferir, querer falar, usar o tempo dos outros para ter a sua fala. Mas resumindo, para a gente fechar o nosso debate, tinha mais coisas, mas infelizmente isso foi prolongado, começou uma discussão e não é interessante para qual é o objetivo do nosso canal. O objetivo do nosso canal é levar a discussão da sociedade, temas que são discutidos na Câmara e que a sociedade, por não querer prestigiar a sessão da Câmara, até por conta de horário, da dificuldade de transporte, por causa do horário, né, as pessoas terminam não indo prestigiar a Câmara. Mas seria muito importante, acho que a Câmara é o local do debate, é o local de, inclusive, regular vereadores que acham que o debate tem que ser envolvido outras coisas, seus problemas políticos, num debate de um assunto tão importante que é a criança com deficiência.
Vamos fechar o nosso programa deixando bem claro a você. Se você quiser participar, eu devo gravar agora essa análise da sessão da Câmara toda semana e vou publicar. Se você quiser, você pode usar o WhatsApp, meu WhatsApp, certo? Para me enviar mensagem. Se você quiser mandar um áudio para que eu coloque aqui na minha gravação, eu vou. Espero que o áudio seja construtivo e não de ofensas a A, ou B ou C, porque o nosso objetivo não é criar intrigas, nem problema, nem fazer uso político desse nosso debate aqui. O nosso objetivo é levar o conhecimento das pessoas e abrir o espaço para que as pessoas dêem sua opinião. Se você quiser mandar sua fala, seu áudio, mas que só para eu ouvir a fala, o seu texto, para que eu leia e não cite seu nome, sem problema nenhum, eu vou aqui ler, não vou citar seu nome para não comprometer. A gente sabe que nos municípios, no Brasil, é assim, a política brasileira, ela persegue pessoas, a gente tem que, aí a gente entende o medo das pessoas de não se manifestar, não concordar, as pessoas entendem como não concordar, como discórdia. Entendeu? Acho que você está querendo calar o outro, é muito complicado. Mas espero que eu não tenha decepcionado vocês, porque é o primeiro vídeo que eu gravo sobre essa questão, sobre a análise da Câmara. Eu não sou um especialista, mas eu estou todo dia vendo isso, não só de Camamu, mas de outros municípios, acompanhando. Eu escrevo para amigos que me pedem para eu fazer matéria sobre os temas de outros municípios, e esses terminam eu tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo na política de outros lugares. E não é muito diferente não, a política de Camamu, ela é igual a de todos os lugares. Eu vejo que a sessão da Câmara atualmente, essa nova composição, ela está mais desenvolvida, pessoas estão vindo discutir o problema e não a política, mas a gente sabe que tem alguns que ainda ficam calados. Isso não é bom. Pelo amor de Deus, agradecimento na Câmara é o maior absurdo. Agradecer. Se agradece pessoalmente ao cara lá, porra, obrigado pelo que você fez, pela ter atendido. Mas na sessão da Câmara, agradecer o meu prefeito Jarinho, porra, é complicado. É tomar um espaço para agradecer por uma coisa que é obrigação. É obrigação tudo que acontece no município. As ações do vereador é obrigação, ele está ganhando para isso, para fiscalizar, certo? E reclamar, e expor, e trazer o problema, e levar ao prefeito, pedir, como foi pedido, o Jairo aí pediu para que a Câmara formalize e envie ao prefeito essa cobrança que as mães estão fazendo, certo? Ela sendo feita através da Câmara tem um peso maior do que uma reclamação direta do eleitor, né? Vamos tratar dessa forma, do cidadão camamuense. Então a Câmara vai fazer a formalização, isso é muito importante. Queria agradecer, eu posso agradecer, o povo pode agradecer ao vereador Jairo, porque foi muito importante ele levar isso para o debate na campanha, que o debate não foi todo de todos os vereadores sobre esse assunto, entendeu? Ele terminou sendo interferido por uma ação unicamente política e não do problema, resolver o problema em forma de sugestões, entendeu? Então a gente viu aí a fala da senhora Ruth, muito emocionada. Eu imagino ela que vive o problema, ela que sabe como é o dia a dia de ter uma criança especial. Eu tenho uma amiga aqui em Salvador que ela tem uma criança que toda vez ela já me falou tanta coisa ela transformou o momento difícil que ela vive em uma alegria. Cada dia ela fala que, porra, hoje ele fez isso, eu fiquei observando o quanto ele é especial, o quanto ele é importante, o quanto ele consegue pedir desculpa por tudo que ele faz, por tudo que ela dizendo para mim, por tudo que eu passo no dia a dia, de não viver. A pessoa, quando tem uma criança especial, ele deixa de viver para ele e passa a viver para a criança.
única e exclusivamente ela, o mundo daquela pessoa passa a ser aquela criança. Então é um tema muito especial, é um tema que precisa ser discutido com pessoas que tenham sugestões, que tenham coisas que transforme e que melhore a cada dia a situação dos cuidadores, das pessoas que estão envolvidos diretamente com esse problema. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que você estiver assistindo. E não esqueça, se inscreva. Uma coisa eu gostaria, deixe seu comentário. E se você quiser participar, não esqueça, mande sua mensagem que no próximo vídeo a gente vai falar e lembrar do seu comentário. Muito obrigado, boa